Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta para vocês. Nós, como cristãos, temos um destino e as pessoas também que não são, será que elas têm um destino? E antes de iniciar, precisamos entender o que é destino. Destino basicamente é a crença que a pessoa tem de que todo o futuro dela já está pré-determinado, ou seja, é como se ela não tivesse como fugir de um futuro específico. Então, sei lá, o destino da pessoa é casar aos 30 anos. É como se por mais que ela fizesse tudo, inclusive tentasse matar, o destino dela tinha que acontecer daquele jeito, daquela forma, e não haveria como impedir. E isso estaria pré-determinado. É claro que a gente não saberia como é que a gente chega nesse destino, ou como esse destino ele se realiza, ou qual o destino de cada pessoa. Então, para responder essa pergunta, eu antes gostaria de mencionar que essa é uma discussão muito atual. É uma discussão que existe, a verdade, eu diria não só há 400 anos atrás, com a disputa entre arminianistas e calvinistas, mas também, eu poderia dizer, há mais de 1.000, 2.000 anos. Essa é uma discussão muito presente entre os filósofos e entre pessoas ao longo da história da humanidade. Porém, eu gostaria de não me ater a essa discussão entre calvinismo e arminianismo. Para quem não sabe, os calvinistas eles defendem uma pré-determinação, ou seja, acredita que Deus determinou tudo, inclusive o destino de cada pessoa, e determinou inclusive a salvação de algumas e a não salvação de outras. E os arminianistas acreditam que existe o livre-arbítrio, não é um livre-arbítrio de eu poder fazer tudo o que eu quiser, porque existem restrições culturais, restrições das leis da física, mas eu tenho poder de escolha de acordo com aquilo que me foi fornecido. Então, por exemplo, eu posso sair de casa hoje ou não. Não está determinado se eu sairei ou não. São escolhas dentro do meu escopo de escolhas, inclusive sobre escolha do futuro e tudo mais. Então, os arminianistas acreditam nesse livre arbítrio ou nessa livre escolha. E é uma discussão muito ampla porque tem gente que acredita no livre arbítrio e outras pessoas não. Eu vou dar minha opinião. Eu acredito que não exista destino, eu sou um arminiano. Mas, se você é um calvinista, continue nesse vídeo porque tem algo muito interessante para você, se você acredita em destino. Mas o meu ponto é que muitos versículos na Bíblia, inclusive tem um livro chamado Arminianismo, a Mecânica da Salvação, que ele cita um número de versículos na Bíblia que defendem ideias calvinistas e arminianistas. E se você contabilizar o total, o número total, o número de arminianos é mais de 10 vezes do que o número de textos calvinistas. Inclusive tem versículos claros, por exemplo, como lá em Apocalipse, que diz que e se alguém abrir a porta e ouvir a voz, o Senhor entrará e ceará com ele, e ele ceará com o Senhor. Ou seja, fala sobre o Senhor estar na porta e a pessoa escolheu ou não abrir a porta. Inclusive, foi uma questão de escolha, o povo pecar, e Deus ainda lá em Deuteronômio 28 vai dizer que o povo tinha duas escolhas, ou escolhia a bênção ou a maldição, o povo de Israel, e se eles escolhessem a maldição, eles viveriam no exílio, como aconteceu, e se eles escolhessem as bênçãos do Senhor, obedecer ao Senhor, eles viveriam as bênçãos do Senhor. Inclusive, o Senhor recomenda e aconselha eles a fazer o bem e a obedecer a Ele mesmo. E isso é interessante porque foi uma questão de escolha. O povo poderia escolher suas bênçãos ou não. É claro que Deus sabia em sua onisciência o que aconteceria, mas não significa que Deus determinou cada ação. Então existem vários versículos que dá a entender que não há um destino individual, mas nós podemos falar que existem eventos pré-determinados. Não é que cada pessoa está determinada a salvação ou a perdição, mas existem eventos que estão determinados. Então, por exemplo, a volta de Jesus. Isso é algo que está determinado. Ninguém sabe o dia nem a hora. A pessoa subir com o Senhor ou ir morar no céu é uma questão de escolha dela de entregar a vida ou não a Jesus, mas isso não muda o fato do evento sobre a volta de Jesus acontecer. Jesus também tinha que vir em forma humana. Também, por exemplo, vai ter o Armagedon, a Batalha do Armagedon. São eventos pré-determinados que a narrativa geral da história Deus já pré-determinou e já especificou na Bíblia, que são as profecias. Não tem como mudar aquilo, porque Deus ele já determinou que seria assim, os cristãos
e o Senhor vencerão sobre Satanás e todos os inimigos de Deus. Então são eventos pré-determinados. Mas na ação individual de cada indivíduo particular, não significa que exista um destino ou esteja pré-determinado o que cada um vai viver, o que cada um vai fazer. E por que isso é importante? Se você é um calvinista, que eu falei para você segurar aí. Você pode não ter concordado com nada que eu falei até agora, mas pense muito bem comigo. Qual é a consequência prática de eu acreditar no destino? A consequência prática de eu acreditar no destino é eu acreditar que tudo que eu estou fazendo está destinado e eu não lutar para melhorar de vida ou não lutar para as coisas que eu quero, porque eu acredito que por mais que eu tente, eu posso estar determinado a determinada coisa. Então aquilo sempre vai ficar na sua mente. Será que isso aqui não está destinado? Por mais que eu tente, talvez não seja para mim, porque Deus não quer que seja para mim. E essa questão de destino acaba sendo limitante para as pessoas que são cristãs como um todo, para a mudança de vida. A consequência prática de eu ser um arminiano é que eu posso escolher servir a Deus ou não, sabendo que Ele tem a soberania e que foi Ele quem primeiro fez por mim. E sem Ele, por exemplo, eu não conseguiria nem ter entregado minha vida a Ele, porque até ao ato de eu entregar a vida a Jesus é uma ação do Espírito Santo preveniente. Então, o ponto é que a consequência prática de eu acreditar no livre-arbítrio é eu viver uma vida no qual eu posso lutar pelo aquilo que eu desejo, inclusive para trabalhar no reino de Deus, inclusive para fazer coisas diferentes e para criar projetos. Você nunca vai ter com essa questão da determinação na sua cabeça. É claro, sabendo que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Deus pode permitir ou não, e Ele pode te conduzir ou não, mas você tem liberdade de fazer as coisas e nem tudo Deus vai precisar te responder ou te conduzir diretamente. Então, cabe a gente escolher e fazer as nossas escolhas de acordo com os princípios bíblicos. Então, minha resposta para o calvinista e minha sugestão é, se você é calvinista, acredita no destino e não concorda com o que eu falei, a nível prático, eu acredito que você deveria, talvez, manter sua crença como calvinista, se você quiser, não quiser acreditar, mas no efeito prático do dia a dia, você agir como se fosse um arminiano, porque você consegue lutar pelaquilo que você quer, você consegue pensar a longo prazo, você consegue pensar em projetos, e isso vai fazer muito bem a você. Então, a consequência prática de você ser arminiano é boa, e se você for calvinista, você vive como se tivesse livre-arbítrio, embora acredite na predestinação. Eu acredito que isso vai fazer muito bem a você, dado que essa questão do destino, ela pode servir como uma amarra na sua vida. Então, meu conselho final é: use sua liberdade de acordo com os princípios bíblicos para fazer a vontade de Deus. Sempre procure utilizar a sua liberdade também condicionada ao que a Bíblia diz, procurando, mesmo que você tenha a sua liberdade se baseando na palavra de Deus, procurando o direcionamento dele quando possível, e usando a sua liberdade para procurar fazer coisas para o Senhor e também para crescer tanto terrenamente quanto espiritualmente. Então, procure crescer na sua vida, procure lutar por aquilo que você deseja, desde que seja baseado e não transgrida os princípios bíblicos, e Deus te dá essa liberdade para que você não fosse um robô direcionado por Ele, mas sim para que fizesse sua escolha, e mesmo com poder de escolha, você ainda escolhesse Ele. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando, dá um gostei se você gostou e manda para um amigo ou para alguma pessoa que você conhece esse vídeo. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.